Irmãos, nós vamos começar hoje a exposição do Evangelho de Marcos, né? E eu queria reforçar, né? Muitas vezes o Hélio tem falado aqui, né? Sobre a gente estar atento, né? Àquilo que está sendo compartilhado. E nós vivemos num tempo de muita automatização, né? Então a gente fica pensando já o que vai fazer, o que vai acontecer. E até quando a gente vai no médico, né, geralmente o médico fala que quando a gente vai se alimentar, nós temos de mastigar várias vezes, né, para que não tenhamos problemas no aparelho, né, digestivo, né, para que nós possamos absorver bem, né, todos os elementos nutritivos, né, que tem no alimento. E nessa tensão que nós vivemos, a gente acha que isso é um acaso, não é, isso é proposital. Não é? O inimigo das nossas almas, ele trabalha muito com distração. Né? Nós distraímos, né, com muita facilidade e muitas pessoas, né, se distraíram, né, quando tiveram até presencialmente com Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele passou, ele veio salvar, nós vamos ver no Evangelho, e muitos tiveram contato com ele, né? E a palavra de Deus fala de muitas maneiras, né? Sempre a mesma coisa, né? Muitos são chamados, né? Poucos escolhidos, preste atenção, né? Vigiai e orai, não deixe que ninguém, né, vos engane. Então quando a gente vai ministrar aqui, não é só atento àquilo que a gente está falando, mas se de fato tem fundamento, né, o que nós estamos falando, porque uns crentes lá de uma cidade chamada Bereia é considerado lá por Paulo até mais digno, porque o Paulo pregava e eles falavam, realmente isso aí, eles iam lá conferir, não, isso aí tem fundamento. Porque se tem uma coisa importante, é o nosso coração, que a Bíblia fala que nós devemos guardar ele acima de todas as coisas. Porque se o nosso coração for agradável a Deus, né, se for depósito de coisas boas, a nossa vida é uma vida eterna. Agora, se o nosso coração for mal, nós vamos sobrevivendo durante o tempo aqui, e depois nós vamos viver uma vida uma chamada morte eterna, que é o total alheamento, alheio, né, à vida de Deus. Então o Marcos, que na verdade chama João Marcos, né, ele era filho de uma senhora chamada Maria, que ajudou muito, né, no ministério de Jesus. E até a igreja, né, reunia lá na casa de Maria. Lá em Atos fala que Pedro, né, que fora preso, quando ele foi liberto da prisão, as pessoas estavam orando e as algemas, né, caíram, né, foi simplesmente abriram as algemas, e o Pedro saiu da prisão e ele foi lá na casa de Maria, e quem recepcionou ele na porta foi exatamente, né, o Marcos. E o Marcos, ele teve um privilégio de conviver tanto com Pedro, né, ele assim, devia ser menino, né, quando as coisas estavam acontecendo, mas ele foi um ajudante, uma pessoa muito próxima de Pedro. E também ele esteve com Paulo. Então os dois apóstolos que mais assim tiveram expressão, né, o Marcos ele conviveu. E como aqui é o Evangelho, ele recebeu isso de quem vivenciou. Então é na ótica de Pedro, porque nós temos 4 evangelhos, são 4 óticas diferentes. E esse é o primeiro escrito, né, e ele deve ter sido escrito antes, né, do martírio, né, do apóstolo Paulo e mesmo do apóstolo Pedro, né, e ele foi escrito exatamente, né, para os romanos. Por isso que ele é muito prático, porque o romano ele era diferente do grego. O grego era muito de raciocinar, pensar, e o romano não, é prático. Então ele mostra muito as ações de Jesus. Então se a gente for pegar lá, por exemplo, o Mateus, né, que foi escrito lá para os judeus, a gente vê toda uma maneira de fundamentar, né, em tudo aquilo que os judeus criam, né, para fazer a apresentação, para mostrar que Jesus de fato é o Filho de Deus. E para o romano, mesmo que cita, né, os profetas, mas é algo muito, muito direto, mostrando o que aconteceu. Porque o Império Romano, que é o quarto, né, primeiro foi o Babilônio, depois foi lá o Medo-Persa, depois o grego macedônio, e para o último romano, que foi o último império que teve, ele teve essa maneira de engolir os outros, né? E como é que a pessoa engole os outros? Com pragmatismo. O pragmatismo ele faz com que as coisas sejam viáveis, mas elas não são sustentáveis. Porque o que sustenta todas as coisas é
a palavra de Deus. Então, muitas vezes, quando nós temos uma atitude prática, nós resolvemos o que? Momentaneamente ou durante um tempo os nossos problemas. Claro que depois vai aparecer outros problemas e talvez no final da vida nós vamos estar totalmente solitários, isolados, por conta que quando nós somos pragmáticos, nós apreciamos mais aquilo que nos apetece. E nós não vemos o quê? O conjunto, não é? Então, por conta disso, nós rompemos relacionamentos, nós somos conhecidos, né, pelos outros, não como quem está interessado no todo, mas quem anda o quê? Segundo o seu próprio interesse. Nós vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nós vamos abrir a Tua palavra agora e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos faça ver, ó Pai, enxergar a Tua palavra, que o Senhor nos dê um coração, ó Pai, receptivo à Tua palavra, e que esse coração, ó Pai, seja aquele solo que possa produzir a 30, 60 e a 100 por um. O Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nós oramos por todas as pessoas que estão aflitas, porque o Senhor veio exatamente, ó Pai, para nos fortalecer, ó Pai, nas nossas aflições. As pessoas estão perdidas, ó Pai, porque o Senhor veio para que nós fôssemos encontrados. As pessoas que estão com depressão, ó Pai, que elas possam se encher, ó Pai, do Senhor e da Tua palavra, ó Pai, para que toda essa pressão, ó Pai, desse mundo, Senhor Deus, as pessoas possam ver além, Senhor Deus, possam enxergar Jesus Cristo, ó Pai, o nosso Salvador, aquele que nos liberta, ó Pai, dos nossos pecados e que cura as nossas enfermidades. No nome santo de Jesus. Amém. Marcos 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Então esse primeiro versículo fala, né, nem acabamos o primeiro versículo, mas mostra que o Evangelho não é um acontecimento improvisado. Não tem nada de Deus que é improvisado. Desde Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo, Deus prometeu que levantaria um descendente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. E ele falou, esse descendente, ele vai ser ferido no seu calcanhar. Então a gente não tem muita ideia da gravidade que é a nossa situação. Por que nós morremos? Por que nós sofremos? Por que não existe nenhum povo, nenhuma pessoa que vive? Né? O salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e carecemos o quê? Do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna através de Jesus Cristo. E é desse Jesus que o Marcos vai falar aqui. Então, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como foi escrito pelo profeta Isaías. Quem são os profetas? Profeta é o último recurso que Deus usa antes que venha o quê? O juízo. Então, antes, Deus falou muitas vezes, no início, ele aparecia lá no Éden antes da queda. Mesmo depois da queda, as pessoas invocavam a Deus e vez por outra, é chamado epifania, Deus falava diretamente. E chegou um momento, né, em que quando Deus foi formar um povo, tirando do Egito, aí ele pegou Moisés e o Moisés começou a escrever. E escreveu o quê? As leis daquele povo que saiu do Egito. E por isso nós conhecemos como é que as coisas começaram. O Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e por isso que nós sabemos o que aconteceu até lá no tempo de Moisés e qual que era a lei de Deus. E nós vemos que a lei de Deus era muito severa. Por exemplo, a ONU não aprovaria a lei de Deus, porque na lei de Deus mostra uma gravidade que muitas vezes nós minimizamos a respeito que da nossa condição. Então Deus mostra muito claramente que a lei, ela não servia para salvar as pessoas, mas ela servia para pôr freio na multiplicação que é da maldade. Por isso que ela é tão rigorosa, mostrando que as distorções, elas não podem, nós temos que proteger o que? A comunidade. Então essa lei de Deus, ela foi dada não para nós, mas foi dada para aquele povo que foi como uma semente, chamado a luz dos gentios, ou a luz da gente, o povo de Israel. Então recebeu como etnia, né, como nação, essa lei. Agora, existem princípios que são o que? Eternos, e esses princípios valem também para nós.
Por isso, né, que existem algumas leis, são chamadas cerimoniais, que é algumas festas, um calendário que eles tinham que não vale para a gente. Sacrifícios também que nós não fazemos. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso sacrifício. Desde que Jesus veio na terra, ninguém mais fez sacrifício. Os judeus não fazem sacrifício mais. É interessante que Jesus interrompeu aquela rotina de sacrifícios que havia na época, que foi orientado pela lei. E depois da lei, Deus providenciou também juízes, que não eram uma pessoa que ia passando de pai para filho, um reinado, nada disso, mas assim, quando o pessoal tinha dificuldade, aí o juiz era uma pessoa que, com o Espírito de Deus, ele conseguia orientar. E os juízes eram cheios de falhas, como todos nós temos falhas, mas Deus usava, e é uma coisa que a gente precisa entender, que a história bíblica não é a história do homem procurando Deus, muito pelo contrário, é Deus oportunizando o homem salvação, porque nós somos complicados, nós somos confusos, nós vendemos uma aparência que não tem nada a ver com a nossa essência, e a palavra de Deus veio para nos libertar desse fingimento que muitas vezes nós conduzimos a nossa vida e nos dá a vida de maneira verdadeira. Então, tinha esses juízes, só que o pessoal não quis juiz. Não, nós queremos um rei. E Deus falou: eu sou o rei de vocês. Não, mas nós queremos um rei, porque todo mundo tem. Já viu esse negócio de todo mundo faz? Aí Deus falou: vocês querem um rei mesmo? Então vou arrumar. E arrumou um bonito, um cara adequado. E o que esse cara fez? De repente, ele não estava mais ouvindo Deus e conduzindo o povo. Ele resolveu fazer as coisas da cabeça dele. E aí foi o grande problema, que no início, tudo que é humano começa muito bem, depois degringola. Não são assim com as firmas? Não são assim com muitos dos nossos relacionamentos? Se a gente pegar uma terra, um canteiro, prepara uma terra, não põe semente nenhuma, vai ficar sem nascer? Não vai nascer. O que vai nascer? Alface? Coisa que presta? Naturalmente não. Assim é o nosso coração, assim é o coração humano. E é nosso, é do índio, é do africano, do pessoal lá da Oceania, do europeu, do asiático, em todo lugar, porque todos nós somos filhos do primeiro casal que pecou. Bom, nós estamos falando então dos reis que tiraram essa conexão com Deus. E quando o rei falhou, o que Deus levantou? Profetas. Os profetas, eles são pessoas que veem da maneira como Deus vê. Às vezes nem entendia tudo, mas eles eram cirúrgicos e as pessoas assustavam. Os profetas não eram adivinhos. E o profeta verdadeiro não é aquele que fica passando a mão na cabeça, falando que a gente é bonito e que a gente vai ficar rico e que nenhum mal vai acontecer. O profeta verdadeiro é que fala o seguinte: põe em ordem sua vida, porque Deus está vindo. Aí, quando a gente encontrar com Deus, a gente tem que procurar pelo menos ter a nossa vida em ordem. Então, Jesus Cristo é uma pessoa que ele rompe o sacrifício e nos apresenta Deus como um pai. E se nós somos filhos, todo filho deve ser educado. Já viu a expressão filho sem pai? Ou então filho sem pai, sem mãe? Ou então a expressão filho da mãe? Deus, ele é um pai para aqueles que recebem o seu filho Jesus. E quem recusa Jesus, recusa também a paternidade de Deus. Uma vez sendo filhos de Deus, Deus vai nos educar. Mas ele não vai nos educar segundo a psicologia moderna, nem segundo os direitos que nós arrumamos para aliviar a nossa barra. Ele vai nos preparar para a gente ficar parecido com ele.
É isso que Deus vai fazer com a gente. E se a gente não correr de casa, Ele vai dar conta da gente. Aquele que começou uma boa obra nas nossas vidas, Ele vai terminar. Então não quer dizer que nós somos grandes pessoas. Quer dizer que nós temos um futuro porque nós temos um bom Pai, que vai dar conta da gente. A certeza da vitória da igreja é exatamente o quê? O noivo dela, que é o Senhor Jesus. São muitas metáforas, mas que quer dizer o quê? A mesma coisa. Jesus veio para salvar aquele que havia se perdido. E tem dois tipos de pessoas: as pessoas que reconhecem que estão perdidos, e a pessoa que não tem noção e presume que não está, e por isso não é salvo. Então não é que Jesus condena, é que nós estamos condenados e nós podemos ser libertos, salvos pelo nome de Jesus. E é isso que os profetas, falaram. Teve profetas que não escreveu, profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Samuel também foi profeta Natã. Mas Isaías, ele escreve e ele viveu já no finalzinho do reinado. Ele pegou 4 reis, e geralmente você fala, como é que um profeta pega 4 reis? Geralmente quem está investido de governo, geralmente vive menos, porque desgasta muito. E o profeta Isaías, ele escreveu muitas coisas, e aqui o Marcos pega só uma parte: eis que eu envio o meu mensageiro adiante de você, está falando de Jesus, do Salvador, e ele vai preparar o seu caminho, voz do que clama no deserto. Então uma voz tipo assim, não é a mídia não é agora que ela está do contra, sempre foi. Então é uma pessoa clamando no deserto, o profeta dizendo assim, voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Tipo assim, o pai vai chegar, vamos pôr a casa aqui em ordem. O pai está vindo, a mãe está vindo, Deus está vindo, é isso que ele está falando. Prepare os caminhos, endireite as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Arrependimento não é remorso. Arrependimento quer dizer, muda a maneira de pensar. Por que nós fazemos o que fazemos? Nós fazemos o que fazemos porque pensamos do jeito que nós pensamos. Se nós pensássemos diferente, nós faríamos coisas diferentes. Então, quando fala de arrependimento, fala de mudança na maneira de pensar. Então ele pregou o quê? O batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Olha, tipo assim, o que você fez, não tem jeito de consertar. Está feito. Mas se você está disposto a mudar a maneira de pensar, então vem cá, vamos batizar. E o que é o batismo? Aí ele é com água. Porque a água significa o quê? Simboliza uma purificação. Por que nós damos conta de ficar perto um do outro? Porque a gente toma banho. Se a gente tomasse banho, a gente não dava conta de ficar perto um do outro, a não ser que a gente fizesse muito exercício. Aí tem gente que depois de muito exercício, mas quem tem costume de tomar banho, se não toma banho um dia, sente diferença. 2 dias, quem está perto, o quê? Sente diferença. 3 dias, todo mundo anda longe, porque... Então a água simboliza o quê? Uma lavagem, um banho. E é isso que o João Batista, vem cá, mostra que você reconhece que você é pecador, era uma coisa pública, a pessoa descia na água, e era batizado. E nos outros evangelhos falam mais detalhes, mas aqui fala que as pessoas sabem tanto que elas são pecadoras, que as pessoas iam lá. Não é verdade que muitas vezes a gente não tem um travesseiro grande o suficiente para pôr na nossa cabeça, o tamanho que está a nossa cabeça, por conta das coisas que a gente lembra e fala assim, para que eu fui fazer o que é uma miséria daquela? Por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui fazer aquilo outro? Por que eu falei daquele jeito? Por que isso? Por que aquilo? Não é? Você já percebeu que o nosso corpo é do contra? Geralmente a gente faz de uma maneira que a gente reprova. A gente tem muita dificuldade quando é agredido. Mas a gente muitas vezes o quê? Agride os outros. E para não agredir, a gente tem que ser muito cuidadoso, muito prudente, porque naturalmente a gente sempre vai o quê?
no egoísmo nosso, no pragmatismo, querer resolver o problema individual da gente. E a gente machuca os outros. Mas ai de quem machucar a gente, aí é a confusão, né, que se faz. E o Batista, João Batista falou, vem cá, mostra aqui que você vem, e o pessoal tomava como se fosse um banho, um símbolo de um banho, né? E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ter com ele, e confessando os seus pecados, eram batizados. Olha, que oportunidade, zerar a ficha, acabar com a capivara. Quem não queria? Perdoado diante de Deus, toda pessoa quer zerar o que fez para trás, e todo mundo ia. E o João era uma figura grotesca, né? Lá no Rio Jordão, a roupa dele era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de proteína, que eles estão descobrindo hoje, mas naquele tempo ele já que era gafanhoto. Eu lembro que quando era pequeno eu via assim, Jesus, né? Agora quando eu vejo vendo no jornal aí que eles estão querendo fazer gafanhoto para moer, para coisa, né? Porque a proteína, foi já daquele tempo já, ele comia gafanhoto e mel silvestre, né? Então tinha doce também, que era o quê? O mel silvestre. E ele pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando, desamarrar as correias, né, o cadarço, né, as correias das sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, batizará vocês com o Espírito Santo. O que quer dizer isso? Se a gente toma banho, você dá banho num pecador, o que sai de lá? Um pecador o quê? De banho tomado, não é verdade? Quando você leva um cachorrinho, um pet, para tomar um banho lá, sai um pet o quê? Perfumado. Que se você descuidar e ver ele vê uma carniça, ele vai lá o quê? Vira cambota e fica o quê? Catingudo. Isso é pode brigar com ele, porque aquilo está na natureza dele. E o que o João Batista está falando? Quem vem depois de mim vai dar uma coisa melhor do que a água, que é o Espírito Santo. Daí a importância o que é do Espírito Santo. Porque a gente dá conta de ser santo? De jeito nenhum. Como? A nossa natureza deve ser mudada. E ele falou, esse que vem, ele muda a natureza. Aqui, nós estamos zerando, mas aqui, tipo assim, vai ficar quase igual o sacrifício. Você vem cá, batiza hoje, aí vai lá, arruma confusão, depois amanhã você quer batizar de novo, né? Agora, aquele que vem, não, ele vai colocar o Espírito dele, o Espírito de Deus dentro de você. Por isso que Jesus é o quê? Mais poderoso. Porque nós não damos conta de pecar, nós damos conta de aparentar. Nós não damos conta de ser santos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele contende, ele briga conosco, ele nos lembra, ele não nos dá sossego. O Espírito Santo não deixa ninguém pecar, que é dele, sossegado. Quem não é dele, pega, parece que está tudo certo. Quem é de Deus, pega, está tudo errado. Não fica sossegado. Quem tem costume de ser limpo, não fica sujo. Pode ficar até, sabe, né? Daqui a pouco vou tomar banho, né? Aqui um pouco, né? E depois, já viu o menino? Tanto que enrola para tomar banho, né? Na hora que a mãe pega, passa a bucha bem tomada, e fica aquele menino que é cheiroso, limpo, acha até bom. Mas naturalmente, né? O que custa pegar a bucha, né, lavar direitinho? Não. Quer tirar o quê? A terra na toalha, não é verdade? É assim que é o quê? A natureza humana. Não estou falando bobagem, não. A gente está falando certo, né? Então, agora, quando tem um Espírito Santo, tá? O Espírito de Deus, o discernimento, a maneira como a gente vê as coisas, transcende o natural. E aí a gente fica quase como uma pessoa bipolar. Porque a gente está num corpo atrapalhado, mas com o Espírito que é santo. E aí o que a gente tem de fazer? O que a gente vai nutrir? O Espírito ou a carne? Se a gente nutrir o Espírito, a santificação vai ficar o quê? Visível às pessoas.
Se a gente nutrir a carne, né? As pessoas, a gente fica falando da nossa espiritualidade para os outros, o pessoal fala nada não. Agora, quando a gente nutre o espírito, a gente não precisa falar da nossa espiritualidade, as pessoas veem a maneira como nós agimos. E elas entendem o quê? Que tem alguma coisa diferente o quê? Dentro da gente. E de alguma maneira as pessoas vão querer ficar o quê? Próximo das pessoas, da gente. E o que eu queria falar uma coisa, irmãos, é porque muitas vezes quando a gente começa a falar assim, as pessoas começam a vir com condenação na cabeça. E o melhor nisso tudo, que até o dia de Jesus voltar, se hoje a gente ouvir a voz de Deus no nosso coração e não endurecer no nosso coração, hoje é dia de transformação nas nossas vidas. É dia de encontro com Deus. Ninguém vai embora mais sozinho. Ninguém precisa viver sozinho. Porque Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem que vai poder nos separar do amor de Deus? Se tão somente a gente confessar a nossa necessidade e receber o nosso Salvador. Então aqui, depois de mim, aquele que vem batizará com vocês com o Espírito Santo. Eu acho que as pessoas, né, ficaram assim meio com expectativa, né? De repente vai descer um anjo do céu assim, né, e vai ser batizado, né? E sai um raio assim, entra na pessoa que dá um estremelique, sai o quê? Quem sabe até cresce asa e sai voando, né? Porque está falando desse jeito, como é que vai ser o Espírito Santo? Aí de repente o quê? Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Um sujeito de uma cidade insignificante, chamada Nazaré, filho do seu José e da Dona Maria, aparece, é batizado, não foi um anjo que desceu do céu, mas foi uma pessoa normal, natural, assim, à vista das pessoas, mas por dentro não era, não era diferente. Pessoa, um ente santo, né, desceu do céu, e quando ele batizou, você fala, mas por que Jesus precisou batizar se ele veio de Deus? Ele veio de Deus, mas foi gerado aonde? No ventre da Maria, não foi? Então Jesus é totalmente Deus, porque é filho de Deus. E é totalmente homem, porque é filho da Maria. Então o que precisou para ele? O batismo de água. Então, logo aconteceu o batismo de água, tipo assim, sou de Deus, porque em outro evangelho fala que teve até uma resenha antes, né? Jesus chega a batizar e o João, não, eu que preciso ser batizado com você. E João, não complicar aqui não, João. É um fluxo, é um processo. O engenheiro gosta, né, dos processos, dos fluxos, né? Atropela não. A mão, posso nem mexer no cadarço dos seus, né? E você, como é que é? Ô João, fala o que você tem de fazer. E aí, o João batizou Jesus, mas tão logo ele batizou Jesus, o céu abriu. E o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre ele. A gente sabe que pomba hoje, né? O pessoal quer matar tudo, né? Porque traz piolho, né? Aqui é uma pomba diferente. E quando fala que uma pomba desceu, né? Na forma de uma coisa hoje que invade todas as cidades, o Espírito Santo de Deus veio na forma de uma pomba, veio sobre ele. Então uma voz do céu, veio uma voz e dizia, você é o meu filho amado, em você me agrado. O que Deus está falando? O Espírito Santo de Deus está aqui, num homem que agrada a Deus. Tem muita gente que fica preocupado com a guerra do Apocalipse. Aqui está a guerra. Aqui está o vencedor. Aquilo que tem para frente vai ser só o cumprimento da sentença. Mas esse aqui que nasceu, esse Jesus Cristo, que passou por tudo que nós vamos ver que ele passou aqui, ele, sozinho, nascendo em Belém da Judéia, numa manjedoura, filho do seu José e da Dona Maria, como foi o registro, né? Mas, na verdade, muito claro que o Espírito Santo de Deus envolveu Maria antes que ela tivesse contato com o homem,
E ali foi gerado o descendente da mulher lá de Gênesis 3, aquele que foi profetizado por todos os profetas, que seria o Messias. E muitos não entenderam, porque as pessoas lá, a etnia, Israel, achava assim, nós somos bonitos, nós somos um povo escolhido, e aquele que vem vai acabar com os romanos e vai colocar a gente no poder. Eles não estavam nervosos, não é contra o conceito da opressão, eles só estavam nervosos porque eles estavam oprimidos. E a conversão não tem a ver com a gente mudar de posição, mas mudar de natureza. Por isso que nós devemos nos irritar contra os conceitos errados. Eu fui injustiçado, tá bom, você já cometeu injustiça? Isso é outro assunto. A conversão tem a ver o quê? Não, você foi injustiçado? Foi. Perdoa, você já fez isso. Quem sabe você não fez até pior. Não fiz não, porque geralmente a gente minimiza os nossos erros e maximiza o quê? O erro dos outros. Por isso que o perdão é a coisa mais linda que acontece. Por isso que o perdão é libertador. Porque o perdão nos liberta perante Deus, e quando nós liberamos as pessoas, o perdão cura grande parte das nossas enfermidades. O que é perdoar? Perdoar é a gente colocar para fora, para o lixeiro levar um lixo que alguém colocou dentro da gente. Quando a gente não perdoa, eu não sinto de perdoar. Alguém aqui sente pôr o lixo para fora? E para que a gente põe o lixo para fora? Para não dar aqueles grogolô, ficar invadindo. Não é isso? Mesma coisa. Mesma coisa. Se a gente não perdoar, vai dar grogolô dentro da gente. E a gente fica curtindo, fica azedo. Nas palavras de Jesus a gente fica sob tormentos. É uma questão de decisão, não é uma questão de sentimento. Assim como Deus nos perdoou em Jesus Cristo, nós devemos também perdoar as pessoas. Perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Perdoar não quer dizer que você vai ficar com um trelelê com a pessoa, não é isso. Mas quer dizer que você não vai ficar machucado, nem ferido com aquilo. Muitas vezes a gente vai ter de ser prudente no contato, mas a gente não vai amaldiçoar, a gente não vai torcer pela coisa ruim. Nossa, está vendo? Deus é pai, olha lá, aconteceu. Que coração que é esse? O coração nosso nosso coração tem que ser um coração que dá para morar no novo céu e na nova terra, e não um coração para sobreviver nesse céu e nessa terra. Então aqui diz que o Espírito Santo veio, e Deus falou aqui, esse aqui eu me agrado. Primeira providência que o Espírito Santo fez com Jesus foi levar ele para o deserto. Está aqui, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Gente, se ele é filho de Deus, o João falou que ele é o cara, o Espírito Santo abriu. Para que ele tem de ir para o deserto para ser tentado? Porque só é aprovado quem passa por prova. Como é que Jesus vai conversar com a gente sobre as nossas tentações, se ele não tivesse vencido as nossas tentações? Então ele foi tentado em todas as coisas. Não existe tentação que Jesus não passou, então ele só pode socorrer em tudo aquilo que ele foi tentado e não caiu em pecado. E aí mostra uma maneira onde nós podemos viver durante a nossa peregrinação aqui na terra. A gente fica entre as feras, mas nós somos servidos pelos anjos. Foi isso que Jesus fez. Ele não caiu na resenha de Satanás. E ele não morreu de sede, ele não morreu de fome,
Ele não fez um milagre que Satanás propôs para ele, de transformar pedra em pão, porque ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como se o diabo falava assim: você acha que um filho de Deus pode viver nessa dificuldade que você está aí? Você acha que um filho de Deus pode passar fome? É como Jesus falasse assim perfeitamente, já aconteceu. Quando o pessoal saiu do Egito, eles andaram no deserto, tiveram fome. E Deus fala: eu que deixei ter fome, porque eu queria saber o que estava no coração. Você já viu que a nossa paciência encurta quando a gente está com fome? A gente mostra, né? Tem gente que começa a conversar demais e fala assim: ó, come alguma coisa aqui, ó. Você não fala em nada. Por quê? Você vai discutir o quê? A barriga está roncando, né? Quando você está com fome, a tentação é muito maior. Experimenta ir no supermercado com fome. Vê na hora que você vai pagar lá, o tanto que você paga. O tanto de ideia que o diabo dá para você arrebentar com o seu orçamento quando você está com fome. Por isso a gente tem que tomar cuidado, sabe, com fome. A gente tem que tomar cuidado, né, com as nossas necessidades, né? E aí eu queria terminar com mais 2 versículos, só com mais um versículo, né, que é o 14, né? Não, o 14 e o 15, né? Que fala: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. O que foi esse negócio da prisão de João? João, parece que depois que ele batizou Jesus, ele não dá para entender, eu não consigo entender porque que ele falou assim: Jesus, eu vou atrás do Senhor. Não, não foi. O que ele fez? O outro evangelho fala para a gente que ele fez. Ele foi lá falar para o rei Herodes. O rei Herodes tinha feito uma coisa que difícil. O que ele fez? Ele foi e tomou a esposa do irmão dele. Você imagina a confusão dentro da família. E ele era o rei, e ele fez isso. Ficou com a esposa, com a mulher do irmão dele. E o João foi lá e falou assim: você não deve fazer isso. Gente, se você confrontar um soberbo, o que vai acontecer? Ele vai te odiar. Se você confrontar um humilde, ele vai te amar. Esse cara é um rei. Esse cara, pelo jeito aqui, ele não tinha descido lá para ser batizado no arrependimento de pecar. O que ele fez? Ó, você não pode pegar a mulher. Rapaz, o cara, ele achava que ele que era Deus. O que é esse João Batista? O que ele fez? Trancafiou o quê? O João na cadeia. Foi na prisão. Se o João não fosse popular, capaz de já tinha matado direto. Mas por conta que o João tinha muita popularidade, ele pôs aonde? Na cadeia. Em outro evangelho fala até que ele tinha um certo receio de João. Ao mesmo tempo ele tinha aquele negócio: pô, eu sou o rei aqui, ó, como é que esse cara fala comigo desse jeito? Ele ficava dividido, né? E aqui eu queria falar uma coisa para você, porque muitas vezes nós somos muito impetuosos. É verdade, quero falar, eu vou resolver esse problema. E olha o que acontece aqui. O João foi lá e fez isso. E quando Jesus ficou sabendo que o João estava preso, o que Jesus fez? Foi para a praia. Jesus não montou o movimento João Livre. O que o João Batista tinha de fazer? Batizar os outros e pregar o arrependimento. Não estava escrito que era para ele ir lá falar para o cara que ele, o que ele tinha de fazer, deixar de fazer. E aí, nota que Jesus, ele não improvisa. Então, se a gente, por algum motivo, seja qual for, a gente quiser sair do trilho, e depois a gente querer que Jesus vai lá, ele pode até fazer um milagre, tá? Mas não é de certeza que ele vai lá se a gente está arrumando confusão. Ah, mas o João não podia falar? Não, não vou falar se o João podia ou não podia. Ele falou e ninguém falou para ele não falar.
também não falou para ele falar. Eu não consigo, assim, compreender aquilo, mas consigo porque talvez eu faria a mesma coisa, talvez até pior, porque você imagina, batizei o Filho de Deus. Ou, se eu batizei o Filho de Deus, você está vendo? E esse evangelho, eu aconselho você a não perder essa série da exposição do Evangelho de Marcos. Ela vai deixar sempre a gente meio sobressaltado. Porque sempre vai ter 3 tipos de pessoa. Quem reconhece Jesus como Salvador, quem fica falando, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Ou quem rejeita e resolve querer matar Jesus. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu não quero matar Jesus. Gente, se nós tivermos contato com Jesus e formos indiferentes a Jesus, nós somos o quê? Igual Pilatos. Que é responsável o quê? Pela morte de Jesus. Então não tem meio termo. Não dá para ser terceira via, não dá para ser centrão. Ou é sim ou é não. Uma coisa é ser ignorante, né? Então, só para concluir aqui, porque eu falei do João, né? O outro evangelho fala que o João, quando ele ficou preso, ele ficou meio na dúvida. Ele falou assim, gente, mas... aqui não fala nesse evangelho, mas no outro fala que ele pregava assim, ó, aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de mexer nas sandálias dele. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo muda o nosso coração e o fogo que destrói tudo quanto é impureza. É uma maneira de purificação também. Tudo é purificação, água, fogo, Espírito Santo. E ele tem a pá na sua mão. E ele vai colher o trigo e vai colocar no seu celeiro. E vai queimar a palha num fogo que não apaga jamais. O que deve ter acontecido na cabeça do João? Que ele pensou que era tudo junto. Porque ele chamou os discípulos dele e falou assim, fala com ele lá. Pergunta para ele se é ele mesmo, há dúvida, ou se nós devemos esperar outro. E os discípulos foram. E Jesus fala assim, fala para ele que eu estou pregando o evangelho, que os cegos estão enxergando e que os libertos estão sendo o quê? Que os oprimidos pelo diabo estão sendo libertos. Como quem diz, fala para o João que eu estou achuntando o quê? O trigo no celeiro. Como quem diz, fala para o João que não chegou a hora de queimar a palha. Porque isso é o quê? Na volta do Senhor Jesus, que vai cumprir o quê? O restante de tudo aquilo que Jesus fala. Então ele batizará com o Espírito Santo e também o quê? Com fogo. Quem que pode resistir o fogo? O que foi que o grupo de louvor cantou aqui? Quem tiver com Jesus na fornalha. Sem Jesus na fornalha, foi cantado aqui. A gente vai virar, a pessoa vira o quê? O que vira na fornalha? Só que é um fogo esquisito, porque queima a pessoa não morre, chamado morte, é a gente não tem palavra suficiente para falar, mas é uma coisa o que? Desassossegada. Então, meus irmãos, Jesus veio, isso aqui já aconteceu, e ele já enviou o seu Santo Espírito, depois que ele chegou no céu, um tempo depois que ele chegou no céu, o pessoal estava em oração, ele já mandou o quê? O seu Santo Espírito. Para quê? Para nos capacitar a viver. Às vezes a gente faz maratona de séries. Que tal fazer maratona de Bíblia? Você já viu quando você faz uma maratona de série, depois não acaba, parece que a gente fica meio que vazio, assim, parece que perdeu um tempo, né? A gente fica curioso, mas depois a gente fica o quê? Não, podia terminar diferente, né? Ou então, que pena que acabou, né? Podia ter continuado. Né? Agora aqui, dá para fazer uma maratona de algo que vai ser o material, é o material que o Espírito Santo trabalha, que é o que? A palavra de Deus. Sabe? O pastor está falando contra série. Não estou falando contra nada, não. Eu estou falando que a gente sempre pode escolher alguma coisa, o quê? Melhor. Cada um faz o que bem entende. E quando a gente vai decidir alguma coisa, todo mundo é livre.
E depois que decidiu, todo mundo é escravo das consequências da sua própria decisão. Na hora de semear, todo mundo é livre. Mas na hora de colher, todo mundo é escravo daquilo que semeou. Que Deus possa nos abençoar. Que a gente possa louvar a Deus pelo Evangelho. Que a gente possa fazer uma coisa que Deus gosta, chamar pessoas para ouvir o Evangelho. Sabe, tem gente que está perdida. E nos últimos tempos, muitas pessoas iriam atrás de ensinos demoníacos. Nós sabemos aquilo que está sendo ensinado nas escolas, em muitas universidades e até mesmo em muitas igrejas. Então nós precisamos ter uma percepção e um conhecimento, uma diligência de colocar dentro do nosso coração a palavra de Deus, para que a gente tenha anticorpos, para ouvindo pregação, a gente entender e compreender o que é bom e o que é ruim. Nós não podemos deixar de congregar. Tem muita gente que deixa de congregar falando assim, não, eu com Deus estou muito bem. Jesus, o Salvador, ele falou assim, que para ele estar presente, precisa de 2 ou 3. Quem escreveu o livro de Hebreus fala assim, não deixe de congregar. Porque quando nós congregamos, nesse ambiente aqui, a gente pensa menos besteira do que quando a gente está sozinho, verdade ou mentira? Quem fica pensando besteira na igreja, na comunhão? Não pensa. Na luz, as trevas somem. Agora se começa, porque também eu não preciso ser, fanático, né? Não preciso ser tão apegado assim. Aí a gente vira o quê? Petisco aí dos lobos, né? E olha que vai aparecer gente para falar aquilo que a gente quer escutar. Mas foi ele que me falou. Cuidado para que ninguém te engane. Então é um esforço. E o tanto que é bom. Se não fosse bom, Jesus não tinha trilhado esse caminho. Ele trilhou esse caminho que em 3 anos e meio, desde que começou o ministério dele, 3 anos e meio, fez tudo que tinha de fazer e voltou o quê? Para o Pai. Nós fica tentando achar que aqui é o nosso lugar. E na realidade, nós podemos viver e devemos viver aqui, mas o motivo nosso é frutos para Deus. Porque lá no céu tem uma coisa, aqui tem uma coisa boa que lá no céu não dá para fazer. Aqui tem uma coisa boa que todo mundo pode fazer, que é pregar o Evangelho. Convidar as pessoas para a comunhão. Lá no céu não dá para fazer isso, porque lá não tem perdido. Então, enquanto nós estamos aqui, é isso que deve nortear a nossa vida. Aí podemos ter uma vida digna, uma vida frutífera, mas sempre pensando, não na primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural, aquilo que é nosso, a nossa missão, aquilo que Deus confiou a cada um de nós. Amém, irmãos? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esse tempo. E pedimos agora, ó Pai, que nós vamos entrar, ó Pai, no momento da intercessão, que conforme a Tua palavra pregada, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo as Suas maravilhas, ó Pai, curando as enfermidades, trazendo libertação, ó Pai, trazendo visão, tudo aquilo, ó Pai, que é próprio desse tempo, ó Pai, enquanto nós caminhamos aqui na terra, olhando para Jesus, mas sabendo, ó Pai, que ainda o nosso corpo, ó Pai, não foi transformado. Ainda, ó Pai, nós devemos resistir, ó Pai, a Satanás, nós devemos fugir, ó Pai, das paixões mundanas, e nós devemos nos alimentar, ó Pai, da Tua palavra, devemos participar, ó Pai, da comunidade, devemos ser eficazes, ó Pai, em tudo aquilo que nós fazemos, sabendo, ó Pai, que tudo foi escrito para que nós não pequemos. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Senhor, que é Jesus Cristo justo, e por isso, ó Pai, nós podemos, ó Pai, nos arrepender, porque Jesus é aquele que veio para nos libertar de todo mal. Nos ajude, ó Pai, a andar com passos firmes, nutrindo cada vez mais do Senhor, ó Pai, e pensando, ó Pai, aquilo que o Senhor pensa, enxergando, ó Pai, aquilo que o Senhor enxerga.
No nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e pedimos agora, ó Pai, por esse momento que vem logo após, ó Pai, que é a intercessão, ó Pai, pelos enfermos e por situações, ó Pai, do nosso dia a dia. No nome de Jesus. Amém.